E aí pessoal, beleza? Você já ouviu alguém falar assim, ó, irmãos, Deus me revelou na palavra? Eu, infelizmente, já ouvi muitas vezes e confesso que até hoje não entendo o que a pessoa quer dizer com isso. E se é o que eu entendo, eu lamento profundamente. Pois é, infelizmente muitos pregadores, no afã de passar um ar de espiritualidade, eles acabam utilizando essa expressão, irmãos, Deus me revelou na palavra. Eu confesso que eu não entendo muito bem, e se eu entendo o que a pessoa quer dizer, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Como assim Deus te revelou na palavra? Eu acho estranho por quê? Porque Deus não revela mais acerca da sua palavra. A palavra foi revelada para os homens e mulheres que escreveram esse texto bíblico. A igreja agora está numa fase de interpretar a palavra. É nosso dever interpretar o que está escrito aqui. E gente, a Bíblia como um livro precisa ser interpretado e precisa de técnicas de interpretação. Quer ver um exemplo? Se nós pegássemos uma notícia de jornal do nosso tempo e essa notícia de jornal fosse transportada lá para os tempos bíblicos. Exemplo de notícia: Netflix renova a série brasileira 3% para a segunda temporada. Essa seria a chamada. Elenco da série está muito feliz porque a primeira temporada de 3% foi bem recebida pelo público da Netflix. Parari, parará, parari, parará. Imagina essa notícia sendo transportada para o primeiro século. Eles vão olhar aquilo lá, eles não vão entender bolhufas. Eles podem entender algo que está sendo dito, uma moral, talvez, isso aconteceu, tal. Mas eles não sabem o que é Netflix, eles não sabem o que é 3%, eles não sabem o que é uma série. Entende o que eu quero dizer? A Bíblia não foi escrita para nós hoje, ela foi escrita pensando num público antigo, né? Ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento até o primeiro século da era cristã. Então nós precisamos o quê? Interpretar. As pessoas que escreveram receberam revelação de Deus. Depois que o cânon foi fechado, nós estamos numa fase de interpretar aquilo que Deus falou através dos seus profetas e agiógrafos. Deus me revelou na palavra. Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava numa igreja e o cara pregando, irmãos, e o Senhor me revelou que o hisopo era uma planta de purificação utilizada em rituais. Ele estava pregando sobre o Salmo 51, se não me falha a memória, e eu na época estava com a minha Bíblia de Genebra. Cadê minha Bíblia de Genebra? Tá. E eu estava dando uma lida nos comentários e tal, e o cara estava recitando o comentário da Bíblia de Genebra, mas para dar um ar de espiritualidade, Deus me revelou na palavra, né? Em nome de Deus me revelou na palavra, muitas heresias estão sendo ditas, ou quando não são heresias, são coisas que não condizem com a verdade das escrituras. Até recentemente conversava com um amigo meu e ele falava, não cara, porque eu creio que eu vou ler o texto bíblico, Deus vai me revelar na palavra, Deus vai me dar o entendimento. Cara, essa frase dele, que na verdade não é uma frase dele, ele reproduz um comportamento normal da maioria dos evangélicos, é uma piedade, e eu percebo sinceridade no coração desse meu amigo, mas é uma piedade perigosa. É como se desse a entender de que eu vou ler aqui o texto bíblico, Jesus vai sentar do meu lado, ou o Espírito Santo vai começar a falar no meu coração detalhes do texto que eu não consigo entender. E gente, por mais que possa parecer incrédulo isso que eu vou falar agora, e vai totalmente na contramão do que o meu amigo fala e representando a maioria dos evangélicos, mas não é assim que funciona. Eu creio que Deus possa dar uma interpretação correta de um texto pro missionário que tá lá na tribo Zhuachacaca, e aí sim ele tá sem acesso a recurso, aí Deus pode fazer isso. Agora, para nós que estamos aqui cercados de material e de acesso a conteúdo, vocês não acham que é arrogância da nossa parte nós não estudarmos comentaristas, nós não estudarmos homens e mulheres que se debruçaram para tornar o texto bíblico mais claro para nós? Quando você vai para a faculdade, você não tem que ler um monte de gente para te explicar o básico de determinada teoria, seja lá o que você vai estudar, você tem que ler um monte na faculdade. Por que em relação ao cristianismo a galera não lê? Por que em relação a galera acha que só a Bíblia é necessário? E gente, eu sei que é perigoso o que eu tô falando aqui, porque a maioria dos cristãos nem a Bíblia lê. Então quando o meu amigo disse que estava lendo a Bíblia, daí eu perguntei, tá, tu tá lendo história de Israel, legal, e tu tá lendo mais alguma coisa para aprofundar? Não, só a Bíblia. Depois ele me disse via WhatsApp, que eu perguntei livro, né, daí ele entendeu que era só livro, mas ele disse que investiga alguma coisa na internet e tal, legal. Yeah,
baby, yeah! Show de bola, você que é meu amigo sabe que eu tô falando de você. Mas a maioria das pessoas nem lê a Bíblia. Então, se lê só a Bíblia, já é excelente. Só para tentar alinhar um pouco. Aquilo que é necessário para nossa salvação tá claro nas Escrituras. Só que sozinho uma pessoa não consegue entender o todo da Escritura. É por isso que ela precisa estar numa igreja, ela precisa caminhar com homens e mulheres que entendem esse texto. E nós caminhamos com homens e mulheres na nossa congregação local, pessoas que estudam a palavra de Deus, e também nós caminhamos com toda a história atrás de nós. É isso, gente. Não existe essa de Deus me revelou na palavra. Eu já ouvi muita abobrinha e antes da abobrinha veio a frase, irmãos, Deus me revelou na palavra. Como assim? Ou pessoas, né, como esse pregador que estudou o texto bíblico e para não dizer que estudou, porque isso parece frio, o Espírito Santo revelou para ele o que é o sopo. Não, o Espírito Santo não vai revelar para você quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, como a gente deve ler alguns salmos, ele não vai te dizer isso. Né? Por que tá dizendo isso? Por quê? Sabe assim, eu não quero limitar Deus. Eu sei que eu tô limitando a falar isso, mas ele nos deu entendimento, gente. Ele deu entendimento para a igreja. E eu não posso interpretar a Bíblia a partir de mim mesmo. Inclusive, até na conversa com esse meu amigo, ele falava, não, eu entendo o texto bíblico dessa maneira. Mas, cara, o eu não é parâmetro para interpretar as Escrituras. Eu preciso da igreja para interpretar as Escrituras. Aqui com a igreja, o Peter curtiu essa minha fala, mas não é bem nessa tua linha, Peter? Quando eu digo a igreja, é a história. Eu não posso interpretar a Bíblia a parte da história da igreja. Como assim é o que eu entendo do texto bíblico? Gente, eu sei que tá meio embolado, mas olha, é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, e eu acho que vai ficar essa versão aqui mesmo, porque é um assunto delicado. Eu não quero acabar com a sua piedade de, poxa, quer dizer que eu preciso estudar teologia para entender a Bíblia? Sim e não. Não porque você não precise ir para um seminário. Espero que o seu líder tenha ido para um seminário, que o seu líder, o seu pastor, pastora, estude teologia. Que você precisa ter a humildade de ler o texto bíblico. Ah, vou estudar o livro de João. Vai procurar um comentário, vai procurar conversar com pessoas mais velhas, que estão mais experimentadas no texto bíblico. É arrogância sua não querer entender a palavra de Deus utilizando auxílio externo. Leia a palavra de Deus. E claro, na leitura devocional, leia o texto bíblico. Porque assim, gente, como eu disse, a maioria das pessoas não lê a Bíblia. Aqueles que leem ainda leem meio errado, mas que pelo menos leem e aquilo que é essencial vão captar. E às vezes eu vejo muitas pessoas preocupadas com as passagens difíceis da Bíblia. E isso também é complicado, porque as passagens mais difíceis da Bíblia não são aquelas que eu leio e não entendo. As passagens mais difíceis da Bíblia são aquelas que eu leio, entendo e não obedeço, como já dizia Hans Walter Wolff. Essas que são difíceis e essas que eu preciso me ater. Agora, ficar gastando neurônio com Ezequiel 1, alguns trechos de Apocalipse, olha, não, talvez não seja o caminho ainda. Se você está iniciando na fé, ou você se acha fraco na fé, você tem que ler a palavra de Deus e tem que estudar a palavra de Deus. Tem que estudar teologia, no sentido de que, naquele estudo pessoal, devocional, quantos livros você lê por ano da temática cristã? E aí? Tem que ler, não adianta, não existe outra maneira para você aprender se você não ler. Claro, você pode aprender com alguém e esse alguém pode conversar com ele. Ele estudou. É o seu dever se debruçar sobre as Escrituras e parar com essa de Deus vai me revelar na palavra. Não sejamos arrogantes. Leiamos o texto. Tendo dificuldade, procure alguém. Não fique com essa dúvida bíblica. Se esse alguém não souber, ele vai procurar outro alguém. E assim a gente vai crescendo na palavra de Deus. Então essa de Deus me revelou na palavra, eu tenho sérias dificuldades. Agora, Deus me ajudou na interpretação? Sim, Deus pode me ajudar a clarear minha cabeça para um texto. E outra, pode me direcionar na busca, né, na busca de cavocar esses tesouros. É assim que funciona, gente. Ler a Bíblia de maneira devocional e depois de maneira um pouquinho mais aprofundada para nós entendermos o texto bíblico. E assim a gente vai crescer espiritualmente e, consequentemente, o cristianismo será melhor representado quando nós lermos e praticarmos o que está escrito aqui. Mas para lermos e praticarmos o que está escrito aqui, a gente precisa entender. E para entender, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda externa. Deus nos abençoe. Se gostou desse vídeo, já sabe, né? Dê aquele like, inscreva-se no canal, quer dizer, passa aí para as redes sociais. E claro, comente aqui, vamos trocar uma ideia. Fui claro? Não? Mano,
Vai essa mesmo.